Oi pessoal, professora Ivânia, voltando aqui com vocês para falar da zoologia. Nós vamos falar hoje, continuar então, na verdade, do filo Equinodermata. Quem é equinodermo? Estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, serpente do mar. Nós já vimos que eles são somente marinhos, exclusivamente marinhos. Triblásticos são os primeiros, então, aí, deuterostômios, em que o blastóporo origina o ânus. Nós vimos que eles têm um endoesqueleto calcáreo mesodérmico. Nós vimos que a maioria tem sistema digestório completo, exceto a serpente do mar. Que o ouriço tem 5 dentes, que é a lanterna de Aristóteles. Nós vimos que eles têm um sistema exclusivo de canais aquíferos, chamado sistema ambulacrário, extremamente importante, que caracteriza esse filo. Nós vimos que eles têm a pele com espinhos e pedicelas ou pedicelárias, né? Então, tudo isso nós já vimos. Hoje nós vamos dar continuação, então, aí no filo artrópode, no filo Equinodermata, galera, a professora. Então, o equinodermata quer dizer espinhos na pele. E eles têm uma respiração, pode ser por brânquias que se abrem na superfície da pele, que alguns autores chamam de pápulas ou papilas, então aí. Mas eles também podem respirar pelo sistema ambulacrário, que é o sistema de canais que leva água e aí acaba levando oxigênio para a célula desses bichinhos. E eles respiram também por um hidropulmão. Quem respira por hidropulmão? Todos? Não, galera, só o pepino do mar. Até uma discussão, porque ele é um pulmão que tira oxigênio da água. Alguns autores gostariam de chamar de brânquias, mas como ele tem o formato de um pulmão no pepino do mar, recebe a denominação, então, aí de hidropulmão. Olha só, o que mais que nós vamos ter, então? A respiração, então, pode ser branquial, hidropulmonar no pepino do mar, ou pelo sistema ambulacrário. Vamos falar um pouquinho agora do sistema circulatório. Nós já vimos que tem circulatório aberto, fechado nos anelídeos, nos moluscos cefalópodes, aberto na maioria dos moluscos, aberto ainda nos artrópodes. E aqui o sistema circulatório, na verdade, ele é ausente, ele é pseudo. Pseudo quer dizer falso. O que nós temos aqui? Eles chamam de periemal ou pseudoemal. São lacunas celômicas isoladas. É como se fossem bolhas contendo um líquido, então são lacunas separadas, não são comunicantes, e elas contêm líquidos, e nesse líquido existem amebócitos, células de defesa. Então, eles vão ter lacunas celômicas, e nessas lacunas existem células de defesa para esses bichinhos. Então, é um sistema circulatório pseudoemal ou periemal aí, é o sistema circulatório dos equinodermos. Muitos autores vão dizer que eles não têm sistema circulatório. Muitos livros vão dizer isso, né? Então, agora, galera, reprodução. Os equinodermas são, quanto à reprodução sexuada, nós vamos falar primeiro de reprodução sexuada. Eles são dioicos, mas sem dimorfismo sexual. O que significa isso, professora? Eu não sei quem que é o macho e quem que é a fêmea. Se você me der 2 estrelas do mar, eu não sei diferenciar o sexo, porque não há dimorfismo sexual entre a estrela macho e a estrela fêmea. Elas jogam os gametas na água, uma joga o espermatozoide, outra joga o óvulo, a fecundação é externa. Então, não tem dimorfismo sexual, não tem diferença do macho com a fêmea. A fecundação é na água, é externa e tem larva. E lembrando que a larva é compridinha, a larva tem simetria bilateral, o adulto tem simetria radial ou pentarradial, mas na larva a simetria é bilateral. Essas larvas têm por nome Daliolaria, Bipinária, Equinoplúteus. Então, há uma variação dos nomes das larvas dos equinodermas. Então, eles têm desenvolvimento indireto e a larva tem simetria bilateral e o adulto simetria radial ou pentarradial. Agora, eles também podem fazer uma reprodução assexuada. Lembrando, galera, se eu tiver uma estrela do mar e eu cortar um braço da estrela do mar, ela vai regenerar assim, ó, só um braço, que nem um cometa. Ela regenera só aquele braço. Se eu cortá-la ao meio, ela vai dar 2 estrelas, ela se regenera. Mas essa reprodução é assexuada por regeneração. Ela, nas estrelas, ela é traumática. Ela não faz isso sozinha, como a planária fazia. Ela não estrangula o corpo dela e forma 2 novas estrelas. Não, ela precisa sofrer um acidente
para poder regenerar novas estrelas aí, né? Então, se ela se acidentar, ela consegue regenerar ou a parte perdida, ou de repente regenerar uma nova estrela, dependendo da região do corpo que foi, né, que sofreu essa lesão. Galera, então nós fechamos a reprodução, pode ser assexuada ou sexuada. E agora nós vamos falar da classificação, então, diferenciando quais são. Nós estamos no reino animal, no filo equinodermata, que tem várias classes. Só lembrando a taxonomia, reino, filo, classe. Quais são as classes aqui? Lembra? Astro quer dizer estrela, asteroídea é a estrela do mar. Os braços são contínuos com o corpo. A estrela tem os braços contínuos. Ela pode ter 5 a mais de 5 braços, então aí. Outro grupo agora, o principal representante dos equinodermos, estrela do mar e ouriço do mar. Próximo grupo. Esse grupo tem o corpo totalmente esférico, não tem braços, e eles são o ouriço do mar e a bolacha da praia. Galera, eles têm os espinhos bem evidentes, tanto a bolacha como o ouriço, só que o do ouriço é mais evidente ainda. Lembrando que o ouriço é o que tem os 5 dentes, formando então a lanterna de Aristóteles. Não tem braços, mas tem muitos espinhos. Holotúrio, pessoal, holotúrio é o pepino do mar, ele tem tentáculos perto da boca e ele tem um hidropulmão. Ele tem o corpo até que um pouco alongado. Mas, prof, por que ele é equinodermo? Porque ele tem sistema ambulacrário. Então, ele entra no grupo dos equinodermos. Agora, outro crinoide ou crinoídea é o lírio do mar. O lírio do mar, a maioria são sésseis, alguns têm movimentos em forma de cambalhota. E o que caracteriza ele? Sistema digestório em forma de letra U. Então, olha só, a boca e o ânus, e eles têm aspecto de flor. Professora, por que ele não é uma planta? Se ele é um lírio do mar, porque ele não é autótrofo, não é clorofilado, não faz fotossíntese. Por que ele é equinoderma? Porque ele tem sistema ambulacrário. Então, tudo isso nós temos que pensar, nós temos que analisar sobre isso. E por último, a serpente do mar, que são os ofiúros. Os ofiúros, ou ofiuroidea, eles são aqueles que não têm ânus, tem boca e não tem ânus, e os braços não são contínuos com o corpo. Ela se assemelha um pouco à bolachinha, mas ela tem braços alongados e que se movimentam como se fosse uma serpente. Daí o nome, serpente do mar. Vamos recapitular as características. Braços contínuos com o corpo. Estrela do mar, então aí, em formato de estrela. Não tem braços, espinhos bem evidentes. Um deles tem a lanterna de Aristóteles, ouriço do mar. E bolacha da praia, são os equinóideas. Holotúrios, é aquele que tem os tentáculos ao redor da boca e tem o hidropulmão, é o pepino do mar. Crinoide ou crinoide, é aquele que é fixo, tem aspecto de flor, sistema digestório nu, lírio do mar. E por último, então, aí o corpo esférico, simetria bem radial, mas os braços são descontínuos com o corpo e eles têm movimentos serpentiformes aí, então. Olha só, nós fechamos aqui os equinodermos, eles têm uma importância bastante grande na evolução. Eles antecedem os cordados, porque eles têm endoesqueleto mesodérmico e eles são deuterostômios. Pessoal, isso caracteriza então aí e faz com que eles antecedam os cordados aí, ok?